A CBF apresentou um programa que vai fazer a arbitragem de futebol se tornar uma profissão. A temporada 2026 do futebol brasileiro está em andamento e com muitas novidades. O Campeonato Brasileiro, que sempre começava em abril e maio, já está em andamento. Os estaduais que estão com datas reduzidas já entram na fase final. E um dos pontos mais criticados, seja por dirigentes, por jogadores, especialistas, inclusive os torcedores, está sendo reformulado. É a arbitragem, que passa por mudanças inéditas promovidas pela CBF. No mercado da bola, contratações bombásticas que batem recorde de dinheiro movimentado. E para falar sobre esse cenário, JR 15 Minutos tem a honra de ouvir Cosme Rimoli, jornalista esportivo, colunista do portal R7. Bem-vindo, Cosme. Obrigado, Edu. Um prazer estar falando contigo, e a gente realmente está vivendo uma temporada absolutamente diferente. Eu tenho principalmente esperança nessa reformulação na arbitragem. A temporada está mais do que tumultuada, Edu. A gente pode detalhar isso. Olha, janeiro já virou história futebol brasileiro e nesse marcou uma grande novidade, né? A antecipação do Campeonato Brasileiro. Com essa mudança afetou o planejamento, afetou muito a organização dos times, Cosme? Você foi em cheio. Afetou demais, porque assim, e é uma coisa desumana até. Os jogadores não tiveram férias, eles precisam descansar, acumularam-se os jogos, o nível técnico, principalmente dos estaduais, teve que cair, porque os times estão jogando com time mistos, porque eles querem priorizar o brasileiro. Enfim, Edu, a CBF, por conta da Copa do Mundo, e até de pressão para que os estaduais não fossem tão, principalmente o paulista, não fosse tão forte como estavam sendo, a CBF cedeu a uma pressão e os jogos se acumularam. Então, é inadmissível, é desumano imaginar. Equipes importantes já fizeram 7, 8 partidas. Quando o Campeonato Brasileiro acabou no final de dezembro, já tivemos jogos importantíssimos no final de dezembro. Os jogadores não tiveram tempo para descansar. O que a gente está vendo? A gente vai ver os estaduais agora entrando numa fase de classificação importante, mas com times mistos. Então, a gente está vendo cair o nível técnico e o brasileiro também. A gente não está vendo um brasileiro decente. Agora, em termos da competição, falando exatamente dela, isso provoca uma disputa mais acirrada desde o início? Essa história da mudança que acontece em meio à redução das datas dos estaduais? Então, Edu, é mais acirrada, mas infelizmente nivelada por baixo, porque os times estão sendo remontados. Então, e eles já têm que disputar campeonatos curtíssimos. Por exemplo, o Paulista, que é o campeonato estadual mais forte de todos, tem apenas 8 datas, então, para classificar e aí já começar a fase final. Então, a gente está vendo assim, os times sendo montados e sofrendo um sufoco danado para tentar se classificar. Não bastasse isso, chega o brasileiro que um jogo, uma data paulista, outro brasileiro. Então, os times ficam mistos. A gente vê os campeonatos com um nível técnico baixo e os times disputando, Edu, mas não com o nível técnico que poderia, porque os jogadores não estão nem entrosados. Então, assim, a gente está vendo... É ótimo para os clubes que estão ganhando mais dinheiro, até com transmissões de todas as TVs. Em todo lugar, você está vendo o jogo, streaming, você fica até perdido, Edu. Mas o nível técnico que a gente sonha, seja alto e até bom, para que a gente possa brigar por jogadores importantes na Copa do Mundo, a gente não está tendo, não. Pensando em toda a temporada, Rimoli, nesses primeiros jogos do ano, quem mais se destaca e quem mais deixa o torcedor preocupado? Você diria que o Santos já é a maior decepção do Paulistão? Então, Edu, aquela velha história, o clube mais organizado e o que tem mais dinheiro, os clubes que têm mais dinheiro, têm chance de uma temporada mais regular. Santos é super preocupante porque o Santos deve 1 bilhão, tem um elenco fraquíssimo, patrocinadores fugiram, não adianta trazer Gabigol com 30 anos, não adianta ter o Neymar que tem 43 lesões e tem 4 operações e que joga 25% das partidas do time. Então, enfim, o Santos vive um processo terrível, uma pressão gigantesca, vai lutar para não cair já no Paulista. Então, imagina no brasileiro. A ponto do Gabigol dizer abertamente, olha, não adianta voltar Neymar, não adianta trazer Messi nem Cristiano Ronaldo, que esse ano vai ser muito difícil. E há uma pressão gigantesca, porque a torcida do Santos é um time
né, de uma cidade pequena, está fazendo muita pressão, mas muita pressão, então está tudo muito complicado para o lado do Santos, Edu. E a final do Paulistão, Rimoli, do ano passado, foi entre Corinthians e Palmeiras. Esses são os dois favoritos para a temporada atual, não? Então, o São Paulo, agora ele está respirando com a saída do Júlio Casares, que era o presidente, tinha uma crise política gigantesca, a coisa agora começa a andar devagar, mas o Palmeiras, Edu, ele descartou jogadores importantes. No ano passado ele gastou 700 milhões em contratações, não conseguiu títulos, chegou a 3 vices, mas esse ano, uma política que realmente não dá para entender, mandou jogadores embora importantes, como o Facundo, o Rafael Veiga, o Everton, o Aníbal Moreno, e não contratou ninguém ainda. E o time está desentrosado, tem que disputar 2 campeonatos, o Abel está se mostrando meio perdido. O Corinthians, Edu, é uma coisa inacreditável. O clube deve 2 bilhões e 800 milhões, atrasa direitos de imagem, atrasa salário, mas o Dorival Júnior é um maestro, ele conseguiu juntar um elenco pequeno, está tirando absolutamente tudo taticamente desse elenco e a ponto de derrubar o poderoso Flamengo, que tem um balanço favorável no ano passado de 2 bilhões. Então, é isso. Ainda há estratégia, ainda há espaço para grandes treinadores. E Palmeiras e Corinthians são, sim, os favoritos, teoricamente, porque o Palmeiras esse ano não fez uma partida convincente ainda, Edu. Bom, eu queria aproveitar a sua participação para falar mais do mercado da bola também, né? Nos últimos anos, o futebol brasileiro tem visto vários investimentos milionários em reforços. Ano passado, vamos lembrar, o Palmeiras fez a maior contratação da história ao pagar 25 milhões de euros ao Barcelona pelo Vitor Roque. Nessa temporada, esse recorde já foi batido 2 vezes, inclusive. Cruzeiro pagou 27 milhões de euros ao Zenit da Rússia por Gerson. E o Flamengo acaba de acertar a contratação de Lucas Paquetá, a gente viu a apresentação do West Ham, da Inglaterra, por 42 milhões de euros. O valor total com impostos e comissões pode chegar a 50 milhões. Cosme, o que é que explica esse movimento e esse momento de alguns clubes? Alguns extremamente endividados e outros jorrando dinheiro. Então, Edu, a televisão tem muita participação nisso. A televisão nunca ficou tão caro transmitir jogo de futebol. As TVs estão pagando muito e essa pulverização, porque a Globo manteve o monopólio há muito tempo, mais de 3 décadas de monopólio no futebol. Aí, o que aconteceu? Chegaram os streamings com muito dinheiro, chegou a concorrência forte da Record. Esse dinheiro da televisão está sendo fundamental para os clubes. E aí os clubes também descobriram que eles valem muito. Os patrocínios cresceram demais, o ingresso ficou caríssimo, Edu. Você vai para qualquer arena, você não paga para ficar num lugar, mais ou menos, você paga 200. Jogos importantes, você ficar nesse mesmo lugar, mais ou menos, você paga 400. O futebol ficou caríssimo como espetáculo. Então, o dinheiro vem e os clubes têm sim como... E mais um detalhe, as arenas, Edu, as arenas têm rendido muito dinheiro mesmo. Por exemplo, o Palmeiras usa as arenas também como shows, o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro também, e está muito dinheiro girando em torno do futebol. Então, os clubes nunca ficaram tão ricos, mas há um grande problema de administração. Dinheiro vem, mas é muito mal administrado por vários clubes, como a gente tem o Corinthians. O Corinthians circula muito dinheiro no Corinthians, mas vem a dívida absurda. Se eu ficar devendo o meu imposto de renda, eu posso perder até minha casa. Ou seja, qualquer governo, direita, esquerda, centro, sempre protegem também os clubes de futebol, porque os clubes de futebol têm milhões de torcedores, esses torcedores são eleitores. Então, esses clubes grandes, gigantes, eles são muito mal administrados. A gente está vendo escândalo atrás de escândalo. Vimos escândalos no São Paulo, vimos escândalos no Corinthians, 2 presidentes que tiveram que renunciar. O dinheiro circula, mas é muito mal usado. Quem usa muito bem é o Palmeiras, quem usa muito bem é o Flamengo, fora a situação das SAFs, Edu. Já vi vários e vários escândalos que os clubes eles administram e matam esses escândalos internamente. Dessa vez, a legislação mudou, então a gente está vendo vários escândalos com dirigentes podendo até serem presos. Eu deixei o melhor para o final. Você está acompanhando Cosme Rimoli aqui no JR 15 Minutos e eu quero a sua avaliação, como sempre, sincera, Rimoli, sobre essa mudança anunciada pela CBF para profissionalizar a arbitragem. Olha, eu acho que é um grande passo, que a gente já sonhava com isso há muito e muito tempo.
A arbitragem sempre foi o elo mais fraco. Edu, por coincidência, entrevistei faz 2 semanas o Edilson Pereira de Souza, o árbitro que se corrompeu, e aí aí mostrou como era frágil. Se você um apostador chegou nele de uma maneira mais tranquila e ele estava manipulando os jogos do brasileiro. Finalmente a CBF tinha que profissionalizar, porque o nível da arbitragem estava péssima. Há muita pressão, Edu, há muito veto dos clubes. Então, a CBF está tentando agora, ela pegou 72 árbitros, vai fazer com que esses árbitros não fiquem mais naquela situação hipócrita, eles se atualizem, eles realmente trabalhem como profissionais de arbitragem como a gente precisava há muito tempo. Vai ter rebaixamento, o árbitro que é ruim vai cair, o VAR também vai ter profissional agora de alto nível, ou seja, vai virar assim, a gente vai estar entrando na modernidade em termos de arbitragem, porque assim, Edu, nós estamos cansados de jogos decididos por erros de arbitragem, mesmo com o VAR, que eu imaginei que chegando o VAR não tem erro, tá lá o lance, a gente vai acompanhar 10 vezes em vídeo e vai resolver, mas nem assim, porque, Edu, há muita pressão quando um árbitro vai mal ou teoricamente vai mal contra um clube, porque aí esse clube veta o árbitro não apita, fica anos, fica meses sem apitar, e aí fica sem receber o seu dinheiro. Hoje a CBF jura que os árbitros vão ser figuras protegidas, atuando bem, atuando de uma maneira realmente transparente. Se um clube reclamar, esse clube não vai ter a força que tinha antigamente, e tem até hoje. Se um árbitro vai mal contra o Corinthians, eu vou dar um exemplo prático. A Edna, que a gente torce muito por ela, eu já fiz entrevistas longas com ela, e ela foi muito mal nos jogos do Corinthians e jogos contra o Santos. Ela ficou sem apitar o resto do ano. O ano passado, jogos do Corinthians e jogos do Santos. Isso despertou nos outros clubes a vontade de sair vetando por aí. Então, um árbitro hoje entra muito pressionado. No ano passado, eles ganhavam R$8 mil para sofrer toda uma pressão gigantesca, enquanto as rendas, às vezes, chegavam até R$4 milhões. Então, essa postura da CBF, separando os 72 meus melhores árbitros do Brasil e trabalhando esses 72 árbitros num sistema profissional, cobrando, dando condições psicológicas, inclusive, financeiras, assim, é um avanço gigantesco. E é isso que a gente espera. Justiça, jogos que a gente possa acreditar, não como aconteceu no escândalo do apito em 2005, que tirou a credibilidade até hoje desses árbitros do Brasil. Bom, última pergunta, a queima-roupa. A gente tem chance nessa Copa, Rimoli? Não temos, porque nós perdemos muito tempo de planejamento. Carlos Ancelotti é excelente técnico, mas o tempo de preparação é menos da metade em relação às outras grandes seleções. A gente vai montar uma seleção para competir. Eu aposto o que eu não tenho, que a seleção não ganha. Falei isso na Copa passada e na outra também, falando no podcast dos 15 minutos. Infelizmente, eu ganhei as apostas. Tá aí. Cosme Rimoli, senhoras e senhores, no JR 15 Minutos, jornalista esportivo, 40 anos de experiência, colunista do portal R7. Muito obrigado, Cosme. Obrigado, Edu, um prazer. Na verdade, uma honra e muito feliz por falar com você. Show de bola. Bom, essa foi a edição 1348 do 15 Minutos de hoje, que você acompanha sempre no portal R7 ou no seu tocador de podcast predileto. É que nem pão quentinho, todo dia de manhã tá aí no seu tocador. Esse episódio teve produção de David Bezerra, estagiárias Agatha Tavares, Bárbara Maiato e Mariana Picciarelli. A sonoplastia é de Bruna Franco, coordenação de conteúdo Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira. A vice-presidência de jornalismo é de Antônio Guerreiro. Eu sou Edu Ribeiro, agradeço a sua companhia e bora pra próxima.